Graça e paz, igreja. Amém. Quem está feliz? Bom, queridos, hoje eu quero falar sobre missões com vocês. Amém? Abra sua Bíblia, então, lá em Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. O que ele pediu para anunciar? A vós outros está próximo. Vamos lá, todo mundo junto. A vós outros. Bacana. Versículo 10, quando porém entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que... digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma, do que para aquela cidade. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, obrigado, nós estamos diante da Tua palavra, e hoje nós queremos abrir os nossos corações, ó Pai, para ela, para que a Tua palavra ache um lugar especial em nós, ó Deus, e possa, Senhor Deus, cumprir o Teu propósito para o dia de hoje. Em nome de Jesus, Senhor Deus, fala com cada irmão que está aqui. Deus amado, a Tua palavra é primazia nas nossas vidas, a Tua palavra é poderosa para transformar. Ela ilumina a nossa mente, Pai. Ela nos tira da zona de conforto. Ela nos faz enxergar, ó Deus, algo sobrenatural. E ela nos revela os propósitos misteriosos do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor venha falar conosco hoje. E eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo mal, toda sonolência. Eu repreendo toda distração mental e peço, Senhor Deus, que o céu se abra neste lugar e o Senhor continue derramando a Tua bênção, a Tua presença, a Tua unção de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre missão, a batida do coração de Deus. Um dia eu vi esse slogan, eu achei interessante. E a pergunta que eu gostaria de falar é: qual é a probabilidade da gente realizar uma missão impossível através de um missionário improvável? Ixi, é loucura, né? Parece que nunca vai dar certo isso. Agora, a missão existe. Qual é a missão de Deus? Resgatar o perdido. O homem está perdido. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem está destituído, afastado da glória do Senhor, fora do propósito original do Senhor. Quando Deus cria o homem, Ele cria com um propósito, e o homem sai fora, porque ele peca. E a partir de então, pulsa no coração de Deus uma missão, um novo propósito, um novo trabalho, que é o quê? Agora resgatar, para voltar à origem. Esses dias eu estava atendendo uma moça aqui, e ela passando por alguns problemas, algumas dificuldades. E ela falou: eu fui ao psicólogo. E a gente volta no passado, volta na minha história, para a gente tentar ir consertando aquilo que foi desestruturando. Aí eu falei: mas a gente não
Não vale a pena só voltar no passado, a gente tem que voltar na origem, e a nossa origem é Deus. Porque antes que Ele fundasse o mundo, antes que Ele criasse todas as coisas, Ele já nos gerou dentro dEle, Ele é a origem. Então nele nós estamos firmados. Quando nós voltamos no passado, a gente sempre vai encontrar problemas, mas quando a gente volta na origem, a gente encontra a cura, a gente encontra o verdadeiro. Então a missão de Deus é resgatar o homem, querido, porque o homem está afastado, e ele perdeu, não só perdeu o seu caminho, mas perdeu os seus valores, porque ele perdeu também a sua identidade. O homem não sabe mais quem ele é. Já viu, todos os lugares que a gente chega, a gente não tem que apresentar identidade? Você vai viajar, você tem que apresentar a sua identidade. Eu tive que tirar minha identidade agora, no VaptVupt. Vou viajar amanhã. Se eu não tirasse ela, já está vencida, toda rasgada, nem tem 10 anos ainda, mas está toda destruída. Eu tive que ir lá, senão não viajava. Quando você perde a sua identidade, você perde acessos. Sabia disso? Em alguns lugares você não tem acesso. Por quê? Porque você não sabe quem você é e a pessoa não consegue te reconhecer. Quando você perde a sua identidade, você perde o seu acesso em Deus. Você perde o seu acesso nas coisas celestiais. Você perde o seu acesso naquilo que Deus tem para você. Deus tem para nós como seres iguais a Ele. Porque Ele nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas o homem perdeu essa imagem e perdeu essa semelhança. Então a missão é resgatar para a imagem e a semelhança do Senhor. E aí, queridos, olha só, acontece que Deus, na história, Ele vai dando algumas coordenadas. Ele fala, olha, então vocês agora vão ter que sacrificar. Vão ter que ir para o templo, vão ter que agora matar animais, derramar sangue. Vai ter que acender incensos. E uma vez ao ano ter que fazer um sacrifício. Só que isso, irmãos, isso não é o suficiente. É por isso que é uma missão impossível para nós. É uma missão impossível para o natural. Porque mesmo que derrame sangue, mesmo que mate animais, mesmo que faça todo um ritual, não somos capazes de chegar a Deus. É Ele que tem que vir em nós, e por isso Ele mandou Jesus. E aí Jesus vem para cumprir essa missão, que é impossível para o homem. Mas já que a gente não consegue agora voltar à semelhança e à imagem dele, agora Ele vem. Ele deixou a sua essência, a sua glória, e se tornou como homem, para que pudéssemos novamente nos identificar com Ele, amém? Você está entendendo? É uma missão impossível, e é por isso que Ele entra na causa, porque Ele gosta das coisas impossíveis. É por isso que a gente ora por essas crianças, porque talvez seja impossível. É difícil para o homem, é difícil para o natural, é por isso que chega todo culto, toda quinta, todo domingo, chega clamor, faça um clamor, porque as pessoas olham e falam, nossa, essa situação é impossível de resolver. Quando é possível, querido, você vai na farmácia e compra um medicamento. Ninguém veio aqui e fala assim, ora porque meu filho está com dor de cabeça, ou está gripado. Por que a gente não ora? Porque você vai lá e compra um gripeol e resolve. Isso não é impossível. Agora, quando parece muito difícil para nós, aí você vem aqui, entrega um papel com informação e fala, ora, porque eu não consigo resolver. Então a gente fala com aquele que pode, amém? Amém? Missão impossível. Agora, qual é o missionário improvável para isso? Fala assim, você e eu. Nós somos os missionários que o Senhor chamou, que o Senhor convocou, que o Senhor selecionou, que o Senhor elegeu para cumprir, para viver o maior propósito do universo. Ficou lindo? E é isso mesmo. Queridos, você está dentro de um plano que transcende
todas as histórias, que transcende todos os tempos, todas as eras, que está envolvido com o universo inteiro. É o plano de Deus. E você é um missionário improvável, sabe por quê? Porque você e eu, nós não damos conta. Nós não podemos. Mesmo assim, Ele nos chama. Parece loucura. E aí você pode cantar aquele louvorzão, aquele que fala assim, ó: quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo pro meu amigo. Depois a gente tem filho, a gente aprende. Queridos, Deus te chamou e te levantou, e está te chamando hoje para ser um missionário. Quem é um missionário? Um representante do próprio Jeová. Quem é um missionário? Aquele que está recebendo tudo que é preciso e necessário para cumprir um trabalho. É você. Você aceita? Quem não quer ser um missionário? Deixa eu ver. Mandar você sair agora. Depois que ninguém levantar a mão, né? Quem não quer? Sabe por quê? O que acontece? Não tem lugar para não missionários. Você vai ser de alguma forma. Você vai estar envolvido com a missão de Deus. De algum jeito. Hoje nós tiramos o dia para falar sobre isso. Pela manhã o Eltervir falou sobre o cidadão do céu. Ele precisa ser um missionário. Fazer missões é muito fácil, querido. Você pode interceder, você pode doar, você pode ir. Eu não consigo ir, eu não consigo ser um pastor de igreja, abrir uma igreja e estar lá todo domingo, quinta, sábado e segunda. Beleza, então ore por aquele que vai. Eu ainda não sei orar direito, então oferte. Eu não consigo ofertar. Ah, meu irmão, então dá um jeito. Dá um jeito na vida. Deus está nos chamando para sermos missionários e o texto vai falar sobre isso. Olha que interessante, o Senhor Jesus, Ele levanta 70 homens, 70 discípulos e os envia. E os envia para cumprir uma missão impossível, com missionários improváveis. Sabe por que é improvável, querido? E qual é o milagre de tudo isso? É que Deus usa aquilo que te aflige para curar o outro, sabia? Deus vai usar aquilo que mais te machucou, que mais te marcou, e vai usar isso como uma potência na sua mão. Vai usar isso como uma ferramenta, como uma arma na sua vida. Você quer um exemplo? Quem viveu depressão, hoje pode chegar e falar: eu passei por isso. E eu venci a depressão, porque o Senhor esteve comigo. Quem já envolveu com drogas? Hoje eu consigo chegar em alguém e falar: irmão, há libertação, porque eu sou liberto. Eu fui liberto em Cristo. Quem passou por uma crise no casamento, fala: eu já passei por isso, sobrevivi. Quem já passou? Irmãos, Deus vai usar aquilo que mais te fere, aquilo que te mais marcou, como uma ferramenta para a cura daquele que ainda está passando por isso. Isso é ser um missionário. Isso é ser um agente de Deus, amém? Então olha só, Jesus pega 70 homens, e aí ele diz: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Jesus tem uma estratégia, Jesus tem um plano, e Ele envia de 2 em 2, por quê? Porque se um enfraquecer, se um adoecer, tem outro para cuidar. Um primeiro princípio que você pode aprender, olha só, não ande sozinho. Passos para ser um missionário: você precisa ter comunhão. Não há espaço para
para solo no campo missionário. No solo missionário não há espaço para ministério solo. Dá uma... Você está entendendo? Você não pode andar sozinho. Por que quando a gente passa dificuldade, querido, a gente tem que sofrer sozinho, sendo que você pode compartilhar, sendo que você pode conversar, sendo que você pode pedir oração? Para que andar sozinho, sendo que tem pessoas para caminhar lado a lado com você? Para que andar sozinho, sendo que tem uma igreja para te dar suporte? Então, nessa hora, a igreja é importante, o irmão é importante. Ele enviou de 2 em 2. E o envio de Jesus é para quê? Para que eles fossem naquela cidade onde Jesus passaria. Então, ele dá uma ordem, ele fala, é o seguinte, vocês vão passar nas cidades que eu vou passar. Mas se Jesus ia naquelas cidades, por que ele está enviando aqueles homens? Porque os homens preparam o caminho de Deus. João veio, e João fala, eu vim preparar o caminho. Eu vim, estou batizando com águas, mas virá um maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu vim apenas para preparar o caminho dele. Sabe por que você está sendo enviado? Para preparar o caminho dele na vida de alguém. Agora, para isso, querido, para preparar o caminho de Deus na vida de alguém, o caminho de Cristo na vida de alguém, você precisa dar bom testemunho. A sua vida precisa ser condizente com o que você fala. A minha vida tem que ser idêntica com o que eu falo aqui, com o que eu prego aqui. O que eu estou alimentando vocês, eu tenho que comer amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não é fácil. Pensa que é fácil a gente vir aqui e falar um monte de coisa e amanhã eu sou cobrado. É que nem um cozinheiro, né, Pedro? Cadê o Pedrão? Quem cozinha aí, igual eu e você? Eu e o Pedro, a gente cozinha demais. Querido, quem é cozinheiro aqui? Deixa eu ver, além de eu e o Pedro aqui. Ah lá, tem um, né? Quando você vai preparar uma comida, o Pedro vai confirmar isso aí. E os outros cozinheiros. Quando vai preparar uma comida, querido, para uma multidão de gente. Aí todo mundo come. E o cozinheiro? O cozinheiro não, é difícil. Por quê? Porque já está farto só de preparar. O cheiro do tempero, é ou não é? E aqui, meu irmão, às vezes você está falando, está preparando isso aqui durante a semana. Tem uma semana que eu estou preparando. E aí chega, alimento vocês, mas amanhã eu tenho que comer isso aqui. Então, preparar o caminho é dar um bom testemunho. Como está a sua vida? Como estão os seus testemunhos? Como está o seu comportamento? Como está a sua conduta? Como as pessoas olham e como elas te enxergam? O que elas veem em você? Elas veem um caminho de Deus? Olha aí um homem de Deus. Olha aí uma mulher de Deus. Ou será que as pessoas olham e falam, crente? Igual esse eu não quero ser. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Então eu quero falar aqui também de alguns passos pelo qual o Senhor vai nos orientar em cima dessa palavra aqui. Ele nos dá algumas estratégias. Ele nos dá algumas orientações. Eu nesta noite quero ser como um comissário de bordo. Já viu quando vai viajar no avião, né, tá lá a aeromoça, o comissário, e aí ele vai dando instruções, olha, tem que pôr o cinto, desliga o celular e tal. Nessa noite, hoje, vocês, queridos, serão os passageiros. Eu estou aqui para dar essas instruções, mas o nosso Senhor Jesus é o comandante que está na cabine, e Ele vai conduzir a nossa trajetória. Ele vai conduzir a sua vida, só que você precisa confiar nele. Você precisa realmente se colocar à disposição dele. Quando você entra no avião, você não vai lá na cabine toda hora e fala, ó, será que está certo aí esse roteiro aí? Você não vai lá toda hora abrir lá, ô comandante, como é que está aí? Está tudo beleza? Tem tempestade?
Né? O avião vai tremer, como é que é? Não, filho, você senta lá, põe um cintinho e fica quieto. E deixa o comandante pilotar. Deixa Jesus pilotar a sua vida, amém? Então vamos lá, preparação para a viagem. Quando nós vamos viajar, queridos, nós precisamos arrumar as nossas malas, amém? Tudo isso aqui é introdução, tá? Estou falando isso aqui porque nós vamos chegar, e isso aqui é importante para a gente entender a mensagem. Porque Jesus vai falar sobre isso nesse texto. Quando nós estamos nos preparando para uma viagem, qual é a parte mais importante? As malas. A arrumação das malas. Você pega as suas bagagens, coloca as suas roupas, confere tudo lá, faz um checklist. Vê lá, escova de dente, fio dental, sabonete. Não pode esquecer nada. Se você esquece, a sua viagem fica ruim depois. Vai para um lugar frio e esqueceu a blusa. Ah, meu irmão. Aí o dinheiro que você tinha para gastar, para se divertir, vai comprar uma blusa agora. Vai para a praia, esqueceu a sunga, o maiô, a toalha de banho. Então a gente precisa observar tudo. O que tem nas nossas bagagens? Né? A gente precisa arrumar tudo. Agora Jesus fala sobre algo aqui que é muito interessante. É muito curioso, olha só. E ele fala assim, ó, no versículo 4, ele diz: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando nós estamos à iminência de uma viagem, nós precisamos arrumar tanta coisa, mas Jesus vai enviar 70 homens, e é viagem, para cumprir uma missão, e ele pede para que eles não levem nada. Vamos entender isso aqui? Você quer entender isso aqui nessa noite? Amém? Olha só. O que significa não levar bolsa? Primeiro. O que nós levamos numa bolsa, querido? E as mulheres podem responder melhor. Às vezes você olha dentro da bolsa, bolsa de mulher tem de tudo. Tem pinça, tem esmalte, tem algodão, tem metreta, tem escada. Tem de tudo. Na bolsa da mulher tem de tudo. Tem um monte de coisa. Espelho, cortador de unha. E aí tem tanta coisa lá que você fica com medo de enfiar a mão lá dentro. Às vezes você põe a mão lá dentro, você espeta, você fura, sei lá, você corta. Sabe o que isso quer dizer? Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com as pequenas coisas. A bolsa é um lugar da gente carregar pequenas coisas. E às vezes a gente fica tão atento com as grandes coisas, com os grandes pecados, que a gente esquece dos pequenininhos. Algumas estatísticas falam sobre causas de morte no mundo, e aí vão trazendo uma relação. Por exemplo, fala que no mundo inteiro, os búfalos são responsáveis pela morte de 7 pessoas em um ano. Então, em um ano, 7 pessoas morrem por causa dos búfalos. Os búfalos se atropelam, matam, comem, não sei. Leões matam 500 pessoas por ano. Os leões matam 500 pessoas por ano. Os hipopótamos matam 800 pessoas por ano. Agora, olha só, o tamanho dos bichos. Agora, olha esses. As aranhas matam 5.000 pessoas por ano. Os escorpiões matam 7.000 pessoas por ano. Cobras, 10.000. E, surpreendentemente, um pequeno mosquitinho mata 2,7 milhões de pessoas por ano. Sabe que a gente entende que quanto menor é mais mortal. Quanto menor o bicho, mais mortal. Sabe que a gente pode trazer como lição para a nossa vida? Que quanto menor o pecado, menos despreocupado a gente fica. E mais minado a gente vai ficando também.
Os pecados vão entrando, é pequenininho, a gente não percebe, a gente não dá muita moral, uma mentirinha, uma fofocazinha, uma fofoquinha, fofocazinha. Você está entendendo agora por que a mulher chama? Uma fofoquinha, uma distraçãozinha, uma pornografiazinha. Pornografiazinha. É sério. A gente fala rindo, brincando, mas é sério, igreja. Casamentos hoje se desfazem por causa das pornografias, sabia? Pornografia hoje, ela está tão envolvida no meio da sociedade, e hoje está tão fácil o acesso. Hoje tem que tomar cuidado, porque às vezes até no grupo de crente, a hora que você passa, opa, que isso? É sério? Algo que está muito fácil o acesso, querido. Há um tempo atrás, o cara para ir, está constrangendo, irmãos? Se tiver, eu vou continuar. Porque é para constranger mesmo. Sabe por quê? Porque tem que nos incomodar. Igreja de Cristo, deixa eu te falar. A palavra do Senhor tem que gerar confronto em nós. Ela tem que gerar mudança em nós. Ela tem que nos tirar do lugar. Ela tem que nos fazer querer melhorar. Ela tem que mexer com o seu queijo, mexer com o seu interior. E o que acontece é isso. É que hoje, quando eu terminei a faculdade de teologia, e como eu trabalhava muito com jovens, a professora, Ana Tércia, ela me deu uma orientação. Ela falou: você trabalha muito com jovens, jovem mexe muito com isso, fala sobre pornografia. Eu falei: tá bom, vou pesquisar um material e tal. E comecei a pegar algumas apostilas, algumas informações. E aí é assim, escandalizante, porque eu comecei a estudar e percebi que a pornografia não estava só no meio de jovens, mas os casais. Sabe por quê? Porque começa nos jovens, mas quando o cara casa, ele pensa que vai resolver e não resolve. Não resolve. E aí, ele vive aquilo no meio do casamento dele, aonde gera um monte de problema. Daí vem o divórcio, um dos fatores. Então, homens, mulheres também, mas os homens, tomem cuidado. Pecados pequenos. Irmãs, pecados pequenos. Fofoca, falácia, intriga, dissensões. O Senhor fala na palavra dele, 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. E a 7ª que a palavra cita é a dissensão entre irmãos. Fala: aquele que causa contenda se torna abominável aos olhos do Senhor. Queridos, a gente para olhar e fala: o que é isso? Nem parece ser coisa tão grande assim. Mas é porque é isso que fecha a porta de igreja. É isso que mata a fé de uma pessoa. Então, cuidado com as coisas pequenas. Quando o Senhor Jesus nos envia, quando Ele nos encaminha, Ele fala: não leve bolsas. Não leve as bolsas. Depois, Ele fala o que mais? Versículo 4 ainda. Ele diz: não leve bolsas e nem alforge. Vamos lá, o alforge era um saco grande, utilizado para viagem também. Tinha a bolsa e tinha um alforge. O alforge, ele abre, ele vem de 2 lados. Deixa eu ficar mais ou menos aqui para todo mundo ver. Então é como se dividisse em 2 bolsas, e geralmente colocava sobre os animais. Então no meio dele tinha um furo, onde colocava de cá alguns utensílios, do outro lado outras coisas também. Então, só que diferentemente da bolsa, o alforge é tipo uma mala, só que sem alça. Olha isso, uma mala sem alça. E como é difícil você andar com uma mala sem alça, pendurada. Você tem que andar com um negócio abraçado, um negócio meio desajustado. Então ele fala: não leve o alforge. Imagina fazer uma longa viagem carregando um peso maior do que você pode suportar.
Saindo de viagem, tendo que carregar tanta coisa, sem uma mala, com a mala, sem uma alça. Desajeitado. A sua viagem se torna pesada, a sua viagem se torna um fracasso. Às vezes você para e larga tudo no meio do caminho. Não, está difícil, eu vou parar. Quantos de nós não paramos pelo meio do caminho? Quantos cristãos não deixaram a sua fé porque a mala estava pesada, carregando coisas demais? Eu não sei como lidar, eu não sei como fazer, eu não sei como continuar. Por quê? Porque eu estou carregando uma mala, estou abraçado com essa mala aqui, isso aqui está me dando dor nas costas, está trazendo dores para a minha vida. Querido, a igreja não foi instituída para trazer dores para a sua vida, ela veio para curar. E é por isso que Jesus fala: vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a partir do momento que a gente se conecta com Jesus, que a gente entrega a nossa vida a Ele, os fardos e os pesos têm que cair. Nós não podemos viver e conviver com os pesos. Então, querido, nessa caminhada, abra mão dos alforjes, das malas sem alça. Sabe o que se torna uma mala sem alça na nossa vida? Tudo aquilo que nos atrapalha na caminhada com Ele. E coisas que parece que não tem tanto peso, mas ao longo do tempo, olha, pessoas que chegam na sua casa, às vezes na hora de você vir para o culto, é uma mala sem alça. Sabe, tudo aquilo que você coloca na sua vida que atrapalha a sua intimidade com Deus, o seu tempo que você desperdiça, é uma mala sem alça, é um peso. Irmãos, a gente passa a semana inteira e não consegue reunir com a família. Vou fazer uma pergunta, nem precisa levantar a mão, mas quantos fazem culto no lar, na sua casa? Não precisa responder, só pensa. Quantos tiram um tempo, um dia na semana, reúne o pai, a mãe, os filhos, ou o esposo e a esposa somente, e faz um culto? Senta aqui, vamos orar junto. Senta aqui, vamos ler a Bíblia junto. Senta aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Quem faz isso? Na semana. Chega segunda-feira, correria, terça-feira, meu Deus do céu, quarta-feira, ai que coisa louca. Quinta-feira, tem culto quinta-feira, vamos para o culto. É benção, irmão, tem que vir mesmo. Mas precisa haver culto na sua casa também. Um pastor um dia, ministrando na igreja dele, aí no final do culto, o pastor terminou de pregar, ele tinha um pastor convidado, terminou de pregar, e aí ele falou: irmãos, queria dar apenas um aviso, vou soltar um vídeo aqui para vocês. E aí a hora que solta o vídeo, aí aparece a Globeleza, dançando no vídeo, dentro da igreja. Os irmãos, meu Deus do céu, as irmãzinhas mais senhorinhas quase saíram correndo. E aí o pastor ficou só olhando na cara dos irmãos. E aí o povo, todo mundo constrangido, todos constrangidos. E aí terminou o vídeo, ela falou: irmãos, quem acha que foi inconveniente eu colocar esse vídeo aqui na igreja, na casa do Senhor? Aí todo mundo, um monte de gente levantou a mão. Ela falou que é casa do Senhor. A sua casa é o quê? Porque na sua casa passa a Globeleza dançando, na sua casa passa um monte de música que fala sobre traição, que fala sobre droga, sobre bebida, faz apologia a tudo isso, a sexo, a roubo, a morte, a homicídios, a traição. Na igreja não pode. Isso é só um templo, querido. É só prédio, é só tijolo, é só tinta, é só equipamento. Isso aqui não sente a presença de Deus. Aqui sente a presença de Deus, aqui tem. Eu sou templo, eu sou habitação, eu sou casa dele e você também é. O Senhor fala: derramarei o meu espírito sobre toda carne. Você é carne, é sobre você que ele derramou o espírito dele.
Então, cuidado com as malas sem alça. Quais são as malas que você precisa deixar? Nessa caminhada, não leve essa mala, não leve o alforje, deixa. Não leve a bolsa. Pecados pequenos, deixa, querido. Abandona, abra mão. Ainda no versículo 4, o Senhor continua falando, olha, não leve bolsa, nem alforje, nem sandálias. Não leve as sandálias. E ele diz, não leve as sandálias. O que isso significa? Interessante, olha só, lá quando Moisés tem um primeiro encontro com o Senhor, ele vai chegando perto de Deus, Deus agindo naquela sarça, que pegava fogo, mas não era consumida. E aí quando ele se aproxima, Deus fala para ele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés retira as sandálias, simbolicamente ele está colocando de lado a educação que ele recebeu como um príncipe do Egito. Simbolicamente ele está colocando, ele está tirando dos pés dele toda a informação que ele recebeu enquanto ele estava dentro do reinado do Egito, dentro do reinado do faraó. Ele está tirando as suas sandálias. Queridos, quando o Senhor Jesus nos chama para essa missão, o que você vai utilizar não é o seu conhecimento na faculdade que você fez. Moisés, ele tirou a sandália, entrou na presença do Senhor. Quando ele saiu, ele calçou as sandálias. Então ele não deixou toda a informação, ele continuou carregando, ele continuou entendendo e falando todas as línguas que ele aprendeu, toda a ciência que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu, ele continuou com aquilo. Você pode continuar, e nós devemos nos capacitar, conhecer, sim. Mas isso não pode ser maior do que o que Deus, a informação que Deus quer trazer sobre a sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Então ele tira a sandália. Nós não podemos fazer a missão de Deus com as informações que a gente recebe aqui na terra, aqui no mundo. Não é com a sua capacitação profissional, não é com as conquistas que você teve, não é com a força do seu braço, não é com a sabedoria humana, não é com a sua inteligência, não é com os cursos de coach que você fez. Queridos, e é por isso que às vezes a gente vê tanta igreja agora trazendo coach para cima dos altares. É muito mais fácil do que você buscar informação do céu. É muito mais fácil bater o joelho do que bater o joelho no chão e orar. Porque para buscar informação, para buscar aquilo que o Senhor quer colocar sobre a sua vida, você precisa orar. Você precisa pagar um preço. Você precisa se dedicar e perde tempo isso. Gasta tempo nisso. Homens que mudaram histórias da sociedade oravam muito tempo. Eu dei uma aula de história dos avivamentos. Às vezes a gente vem para cá e ora 1 hora. Uau! Quando eu dei a história de avivamentos, os homens oravam 7 horas, sem parar, buscando Deus. Mas sabe por quê, queridos? Não era algo que pesava sobre eles. E a oração para você não tem que ser um peso. Não estou falando, chega na sua casa agora, larga tudo. Não, é algo que acontece assim, natural, sabe? É algo que o homem deseja, ele anseia por isso. Ele anseia por isso. Ele quer mais de Deus, ele quer viver mais com Ele. Tire as sandálias do conhecimento de política, sociologia, artes, de todos os princípios humanos, para que possa se estabelecer em você os princípios de Deus. Sabe o que a gente está fazendo aqui antes da entrega do dízimo e da oferta? Não é te ensinando a dar dinheiro na igreja. Não é. Quando eu subo aqui para falar, e às vezes a gente perde um tempinho a mais agora, é para eu estabelecer princípios.
é para te passar princípios, te ensinar princípios. Ouvi um pastor um dia falando, olha, quando você oferta para resolver um problema, aquilo não tem retorno para você. Oferte lá na África porque lá está tendo fome. E ele dizia, isso não tem resultado. Às vezes resolve lá, mas... Porque o princípio de Deus fala que, a palavra do Senhor fala que quando você entrega, você recebe. Não é uma barganha. Não é teologia da prosperidade. Ele disse que quando você se alinha com aquilo que Ele propôs, o céu se abre, as janelas do céu se abrem, e bênçãos sem medidas é derramada sobre você. Então isso é princípios. Então você não contribui com um problema, você contribui, você investe no reino. Você está entregando, não é porque a igreja está pedindo, é porque está na palavra de Deus. É porque você tem um compromisso com Ele, primeiramente. Primeiramente é porque existe uma gratidão no seu coração. Você está sendo enviado, não é porque simplesmente lá existe um caos, mas é porque Deus tem algo queimando no coração dele e vai fazer queimar no seu coração também. Amém, igreja? Tire as sandálias dos pés e calce as sandálias da preparação do Evangelho da paz. É essa sandália, é isso que precisa calçar os teus pés. Quando falamos de calçados, nós falamos de lugares que nós passamos, por lugares que nós frequentamos, lugares que nós fomos e aprendemos algo. Todo lugar que você vai, você adquire alguma coisa, você recebe alguma coisa, alguma informação. E quando você entra aqui, quando você entra na palavra, você precisa calçar as sandálias da prontidão do Evangelho. É a paz. Aonde você for, você tem que levar a paz contigo. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Aonde você está, existe paz? Irmão, se lá na onde você estiver, não estiver vivendo em paz, existe algum problema. Porque você é o portador da paz. Então tire as sandálias. E a Bíblia vai falar também aqui nesse mesmo versículo, para a gente encerrar. E ela diz, e não converse com ninguém. Jesus fala, não converse com ninguém no caminho. E ele está falando sobre distrações. Igreja, não se distraia. Igreja, não perca o seu foco. Igreja, não deixe de olhar para o propósito. Qual é o propósito, pastor? Nosso propósito é o céu. A nossa chegada é lá em cima. É celestial, não está aqui na terra. Então, cuidado, não olhe para a direita nem para a esquerda, não pare e não converse com ninguém. Lembra quando os anjos dão instrução para Ló, sobrinho de Moisés? Fala, pega a sua família, foge daqui e não olhe para trás. Não olhe para trás. A mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal. Olha só, Jesus, um pouco antes, ele está caminhando. Enquanto ele caminha, ele está ensinando. Aqui no versículo 57, do capítulo 9, nem precisa virar a página, está dizendo, indo ele a caminho. Alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe disse, a raposa tem o seu lugar, eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Um outro, Jesus fala, ei, segue-me. Ele fala, deixa eu enterrar meu pai. O pai dele nem está morto. Ele está dizendo, quando meu pai morrer, quando eu resolver todos os problemas da minha família, eu vou te seguir. Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não é tempo de olhar para trás, onde está o seu foco? O outro fala para Jesus, Jesus, eu vou te seguir, só que eu vou só despedir da minha família. E ele fala, meu amigo, não é tempo disso. É tempo de trabalhar. É tempo de você agir. É tempo de você se alinhar. Amém, igreja? Então não converse com ninguém pelo caminho. E quando ele fala isso, ele fala sobre não distrair. Por quê? Porque naquele tempo tinha muitos salteadores, ladrões no caminho. Eles estavam enviando de dois em dois. De dois em dois.
e corria o risco de, no meio do caminho, um caminho desértico, alguém parar, querer falar com eles para pedir informação e ser uma cilada. Isso pode ser uma cilada. As distrações são ciladas para a nossa fé. As distrações são cilada para o seu caminhar na fé. Não deixe o diabo te distrair. Não se distraia com as coisas desse mundo. Não se distraia com as maravilhas deste lugar, porque as de lá são muito melhores. E eu vou te mostrar para a gente encerrar. Pode abrir sua Bíblia lá em Isaías 65, versículo 17. Olha só o que diz. Presta muita atenção, porque todo o esforço que você fizer, tudo isso que nós falamos aqui, o resultado é esse aqui. Esse é o lugar, o resultado, o fruto da sua missão, daquilo que Deus está te comissionando hoje, amém? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Está vendo? Por isso que a gente fala, você que é jovem até 100 anos, participe da conferência Impacto Jovem e tal. Continuando. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, e nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e aos meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha junto com os bois. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa é a promessa. Queridos, o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui apenas para cumprir uma missão, igreja. Apenas como peregrinos, passageiros, viajantes. E o Senhor pede para nós abandonarmos tudo isso que um viajante comum desse mundo carrega, mala, alforje, bolsas, para que quando aqueles que nós vamos levar essa mensagem, que é o reino de Deus está próximo, preparando o caminho de Deus para essa vida, Ele possa nos identificar pelo tudo aquilo que nós abrimos mão, e agora adquirimos no Senhor para ministrar o Evangelho. Então você pode ser o Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho te alcançou. Paulo fala que a pregação dele não tinha como teor sabedoria humana. O que ele falava era sobre o poder de Deus. E se o poder de Deus já agiu na sua vida, é poder de Deus. Porque ela agiu na minha vida e hoje eu falo baseado no poder de Deus, porque eu vivi o poder de Deus. Eu sei o que é poder de Deus. O poder de Deus me libertou, me livrou e me capacitou. Da mesma forma que está fazendo com você. Você acredita nisso? Então seja um missionário do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero orar com você nesta noite.